Obrigado, professor. Eu passo agora a palavra para o deputado federal, Alessandro Molon. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite aqui para participar desse debate, cumprimentar todos os presentes, pedir desculpas pelo meu atraso. Lamentavelmente eu tive que passar num enterro antes de vir para cá. Um amigo faleceu ontem e foi enterrado agora ao meio-dia no São João Batista. Eu tive que passar nesse enterro, daí a razão do meu atraso. Eu peço desculpas ao Ricardo e ao professor McDowell por não tê-los ouvido aqui, mas nós nos conhecemos um pouco de outros debates e eu aprendi bastante já nesse tempo com o professor McDowell. Eu queria falar para vocês da minha visão desse movimento e do que está em jogo nessa questão. Esse debate, na minha opinião, ele vai muito além de uma simples decisão sobre que tipo de estação que a gente vai ter aqui na Gávea. No fundo, o que está em jogo aqui é que tipo de cidade que a gente está construindo, que tipo de cidade que a gente está vendo para os próximos anos. Essa discussão de transportes, aí eu peço desculpas ao professor Ricardo e ao professor McDowell. Eu não sou especialista da área, minha formação é em História e em Direito, né? Então, portanto, eu não sou engenheiro, não tenho os estudos técnicos que eles têm, mas pelo que eu pude aprender, inclusive com o professor McDowell nesse tempo, quando a gente discute transportes, a gente está discutindo muitas outras coisas. E eu vou dar apenas 2 exemplos, né? Um problema que vem sendo muito debatido ultimamente é que meio ambiente, que sociedade, que planeta, que humanidade sustentável a gente vai construir, vai criar ou não. E o debate de transportes diz respeito exatamente a isso. Se a gente aposta no transporte sob trilhos, movido a energia limpa, com eletricidade, é um tipo de proteção, de garantia ao meio ambiente que a gente está dando. E se a gente aposta nos BRTs ou nos BRS, agora inventaram um nome em inglês para segregação de faixas que a gente viu há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás se separaram 2 faixas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, exclusiva para ônibus. Agora estão recuperando essa ideia, mas agora é muito mais chique, porque chama Bus Rapid Service. E aí você entra nesses ônibus que são do século XVIII, mas você deve se sentir no século XXI, ou quem sabe até 22, porque o nome deles é em inglês, é uma sigla em inglês. Então, lembre-se, quando vocês entrarem nesses ônibus, vocês não estão entrando num ônibus mais construído em carroceria de caminhão, vocês estão entrando no Bus Rapid Service. Sinta-se bem por isso, né? Então, agora eles criaram essa mania de transformar em chique uma coisa que a gente viu há 20 anos atrás. Eu até defendo a segregação de faixas. O que me espanta é apresentar isso como uma novidade que o Rio de Janeiro está criando, está avançando, como os BRTs, que também são outra sigla em inglês, para algo que Curitiba fez há 20 anos atrás e que hoje já não resolve os problemas de mobilidade em Curitiba. O BRT que o Rio está copiando com 20 anos de atraso é uma solução ultrapassada. Curitiba, se você for a Curitiba hoje, você vai ver que o debate hoje em Curitiba é qual transporte sobre trilhos vai ser adotado, porque os ônibus em via segregada, totalmente segregada, como os BRTs, com mureta, já não responde mais. A Europa hoje caminha para o VLT, é uma sigla em português, veículo leve sobre trilhos. É o bonde, mas quando a gente fala bonde, sobretudo para nós aqui do Rio, a gente pensa numa coisa antiga. Não é uma coisa antiga, é uma coisa super moderna, que é feita hoje nas cidades da França, da Alemanha, sem segregação de via. O VLT no sul da cidade de Paris, por exemplo, ele transita no asfalto. O trilho do VLT cruza com rua de carro, fecha o sinal. Aí a diferença é a seguinte, lá, quando vai passar o VLT, quando vai passar o bonde, que eles chamam de tram, TRAM, quando vai passar o bonde, fecha o sinal da rua de carro, porque lá se entende que o público predomina sobre o privado, que o transporte público deve ser privilegiado e quem vai de carro tem que esperar para passar quem escolheu ir de metrô, de trem, ou de bonde, ou de tram, ou de VLT. Então é essa aposta que os países mais avançados estão fazendo. E o Rio está copiando o que já está ultrapassado como se fosse coisa nova. Vai fazer com dinheiro público e vai entregar para a máfia dos ônibus do Rio de Janeiro, que continua mandando nessa cidade.
E tanto é verdade que no Rio ocorreu uma licitação sui generis, merece ser estudada. Foi feita uma licitação para as linhas de ônibus aqui no Rio de Janeiro e, curiosamente, as empresas que ganharam foram exatamente as mesmas que já operavam todas as linhas de ônibus. Exatamente as mesmas, sem nenhuma nova. Não há nenhuma nova empresa de ônibus prestando serviço, eles apenas pintaram os ônibus. Deram o nome de consórcio, ainda botaram o carimbo da cidade no ônibus, chama Intersul, Internorte, Inter não sei o quê, mas são as mesmas empresas que estão por trás desse suposto novo serviço, que é velho, que é ultrapassado, porque não quer desenvolver o metrô para a gente ser obrigado a tomar ônibus. O Rio de Janeiro é o único metrô que, ao se expandir e ao sofrer reformas, aumenta a quantidade de gente que entra de ônibus. Eu contava há pouco ali para a irmã da Andréa, para a Thaís, que outro dia um deputado federal em São Paulo falou: poxa, Molon, fui lá no Rio e primeiro eu tomei um susto positivo e depois eu tomei um susto negativo. Eu peguei um metrô e aí ele lá, integração com o metrô de superfície. Aí ele falou: caramba, o Rio está muito à frente de São Paulo, aqui já tem metrô de superfície. Eu saltei na estação e falei: onde é a estação do metrô de superfície? Aí me mostraram um ponto de ônibus. Aí eu falei: como é que pode? Aí eu achei que ia chegar o metrô de superfície. Chegou um ônibus. O Rio de Janeiro chamar ônibus de metrô de superfície é uma piada de mau gosto, é um desrespeito com a gente. O Rio de Janeiro merece um transporte sério. E o que está sendo feito no Rio de Janeiro é um achincalhe com a população. Eu sou totalmente contrário a esticar a linha 1 para a Barra da Tijuca. Quem usa a linha 1 do metrô sabe que já tem gente em Copacabana pegando o metrô no sentido contrário para pegar lugar e depois ir para o centro. Isso é um antimetrô, isso acaba com o sistema já está saturado. Vocês imaginem levar esse metrô para a Barra da Tijuca e eles dizem que, que a quantidade de carros vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. O problema está no sistema. Por quê? E aí vem o problema da gambiarra que o Ricardo falou. Essa gambiarra que eles fizeram lá entre Central do Brasil e São Cristóvão, juntando a linha 1 e a linha 2, que eram segregadas, fazendo um Y, acabou com o metrô. Por quê? Porque quando você junta duas linhas em uma, você é obrigado a aumentar o intervalo entre os trens, para que os trens das linhas, os metrôs das linhas, não colidam. Então, se antes eles tinham um intervalo de 2 minutos, eles passaram a ter que ter de 4. Na verdade, hoje em dia está em 6 minutos mais ou menos. Então, pessoal, não tem como funcionar. Eu estou animado com esse movimento, por quê? Porque pela primeira vez nesses anos, a gente vê tantas associações de moradores organizadas e mobilizadas em defesa de uma causa. E olha, pessoal, isso é animador. Não subestimem a força que vocês têm. A população, quando se organiza, ela pode, ela faz acontecer. Perguntem a Andréa, perguntem a algum deputado estadual, perguntem a mim a diferença que faz uma votação quando a galeria está lotada. E olha, pessoal, para lotar a galeria da Câmara de Vereadores, 200, 150 pessoas são suficientes. 150 pessoas lá mudam uma votação. Muda ou não muda, André? Muda! A gente vê os vereadores que não têm convicção, que votam por conveniência, por interesse, se assustarem quando as galerias estão cheias. Porque não estão ali decididos a votar no que acham melhor. Estão ali movidos por outros interesses. Então, quando a gente se organiza, a gente pode mais do que a gente pensa. Essas associações são representativas. São 20, 25. Eu nunca vi isso por uma causa. Então, pessoal, a saída é essa. Foi bom fazer isso aqui na PUC. Olha, pessoal, ter um metrô bom na Gávea não é bom para a PUC, não. É bom para a cidade. Se os alunos da PUC, os professores e os funcionários, são quantas pessoas? 20 mil pessoas, 20 e tantas mil pessoas. Vamos fingir que a Rocinha não estivesse aqui perto, só para atender 22 mil pessoas, tirar a quantidade de carros que tem aqui no estacionamento. Isso é bom para a cidade, não é bom para a PUC. Atender as pessoas da Rocinha com o metrô que não vão tomar ônibus é bom para a cidade, não é bom apenas para a Rocinha. Isso é um modelo de cidade inclusiva. E a mobilidade urbana, pessoal, sem ela, a gente não vai resolver o problema habitacional. Não adianta construir conjunto habitacional e dizer para a pessoa: olha, sai da Rocinha
e vai morar em Santa Cruz, se ela fizer as contas e entender que vai demorar 2 horas para chegar no trabalho e vai ter que pagar do bolso dela algo que ela não pode pagar. Isso é insuportável. Tem muita gente que trabalha aqui no Leblon e na Gávea e que mente para o patrão no lugar onde mora. Eu conheço gente que já me contou isso. E sabe por que mente? Porque se disser a verdade, o patrão vai calcular o vale-transporte e vai preferir contratar uma pessoa que mora mais perto. Então, a distância é um fator de desigualdade, é um fator de exclusão. O bilhete único começa a resolver isso? Começa a resolver. Mas ainda é um dos piores do Brasil. Ainda tem pouco tempo e poucos meios de transporte incluídos. Tem que melhorar. Então, pessoal, a gente está discutindo aqui não é só se a Gávea ou se a Zona Sul vai ter uma estação de metrô a mais. É que cidade que a gente quer. Se a gente quer uma cidade ambientalmente sustentável, socialmente justa, economicamente desenvolvida, ou se a gente vai continuar refém das máfias de ônibus. É isso que está em jogo. E a sociedade, ao se mobilizar e ao exigir uma estação com 2 níveis e uma linha 4. Sabe por que não querem fazer a linha 4, pessoal? Alguém disse isso aqui? Qual é o problema de fazer a nova linha 4? Vocês sabem qual é o problema? Alguém falou aqui hoje disso? É um problema de licitação, pessoal. É porque no contrato da concessão do metrô está escrito lá que faz parte da concessão, fazem parte a linha 1 e a linha 2. E diz lá, e seus eventuais prolongamentos. Então, para que as concessionárias privadas explorem outras estações sem ter que ter licitação, tem que esticar a linha 1 e a linha 4. Esse é que é o problema. O problema é que se for uma nova linha 4, tem que fazer licitação para ver quem é que vai operar. Tem que ter uma nova licitação. Então o problema está aí, pessoal. O que há por trás disso não é interesse público e nem é pressa para Olimpíadas. É o contrário disso. É a defesa de interesses privados impublicáveis, injustificáveis. E é contra isso que a gente tem que se levantar. Porque se a gente não fizer nada agora, pessoal, quando tiver tudo pronto, não tem mais como mudar. Ou então vai ter que fazer outra gambiarra, como essa da Central do Brasil, que acabou com o sistema do metrô. Então, meu tempo está terminado. Vamos nos mobilizar. Eu acredito que é possível mudar, sim. Depende da gente. Quando a gente acredita e exige, os governos fazem. Vamos à luta e vamos fazer a linha 4 que o Rio precisa e que a gente quer. Obrigado. Obrigado, deputado Alessandro Molon.